Olá, meus caros alunos. Gostaria de entrar em um tema da filosofia chamado filosofia política, como o próprio nome sugere, é pensar sobre a política, algo muito importante, tão importante que o filósofo grego antigo Aristóteles dizia que o homem é um animal político. E ele dizia isso querendo dizer que a política faz parte da nossa essência, não tem como deixar de ser político, não é uma escolha, você já nasce político. Por quê? Porque vivemos em sociedade. A partir do momento que vivemos em sociedade, existem assuntos que são particulares e assuntos que são públicos. Assuntos públicos é o que os gregos, quando criaram essa palavra, chamavam de política. Política, então, é uma palavra grega que quer dizer coisas, originalmente, coisas da polis. Polis era a cidade-estado dos gregos, então isso quer dizer que existem os assuntos particulares que são problema meu, e existem assuntos que envolvem outras pessoas, isso é política. E, bom, se faz parte da nossa essência, por que tanta gente não gosta de política? Tanta gente detesta política? Na verdade, é interessante pensar o cenário político brasileiro, né? A população, a cultura brasileira, até algum tempo atrás, uns anos atrás, a maioria da população não gostava, e deixava isso muito claro, até tinha aquela frase: política, futebol e religião não se discute. Mas dos manifestações de 2013 para cá, as pessoas passaram a querer falar mais de política, mas de forma muito desordenada, né? Lembro até um meme que um aluno postou na época interessante, dizendo assim: olha, o gigante acordou, só que está sonâmbulo, né? Então é um pouquinho do que está acontecendo, as pessoas passam a querer falar, e aí as redes sociais fomentam mais isso, só que as pessoas não sabem, não têm critérios para poder falar sobre o assunto e acabam falando do que sabe falar, que é futebol, né? Então trata a política como futebol. E no futebol você sabe o que é uma discussão de futebol, né? Que como é entretenimento não faz mal para ninguém, é claro, é até divertido, né? Desde que as pessoas briguem, mas você sabe que o corintiano não vai falar os efeitos do seu time, o São Paulino não vai dar o braço a torcer, que o outro time está melhor, né? Então é um problema quando tratamos política assim, mas é o que acontece, né? De um tempo para cá, você tem as pessoas que realmente não gostam, as pessoas que não têm muita noção ali do que fazem, né? Torcem, não, não tratam a política como ela merece, né? Mas por que as pessoas então não se aproximam mais da política, de entender a política? Olha, é difícil entender isso, mas talvez porque uma outra coisa que faz parte da nossa essência é querer o bem, querer coisas boas. Eu quero coisas boas para mim, quero coisas justas para mim, para os outros, não quero ver coisas que me deixem indignado, que eu acho injusto. Isso está ligado a uma área da filosofia chamada ética, que está estritamente ligada também à filosofia política. Se eu quero coisas boas, poxa vida, olha o que se ouve falar quando se fala de política, né? É muito mais interessante, claro, ver uma novela, ver um filme de Hollywood, que o bem e o mal são muito bem separados, e o bem vai se dar bem no final, o mal vai cair uma hora, né? Parece muito mais justo do que o cenário político que a gente vê nos noticiários, né? Então aí um pouquinho do afastamento, talvez, né? Poema que eu pedi para alguns verem, que acho que dá para fazer uma boa introdução sobre política, é o Analfabeto Político, do Bertolt Brecht, que começa dizendo assim, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Primeiro trecho, então, do Analfabeto Político, do Bertolt Brecht, escritor alemão, falecido em 1956, ele é bastante atual, a gente pode perceber. Ele fala sobre o analfabeto político como uma expressão do texto que já se revela nele mesmo o significado, né? Então, o cara que não quer saber de política, não gosta, não quer saber, tem raiva de quem sabe, e esse cara não tem noção, né? Não tem noção que a maior parte dos acontecimentos da sua vida está ligado à política. Essa coisa que ele acha que não tem nada a ver com ele. Ele não sabe que o feijão, o quanto que ele paga no feijão, se vai ter ou não vai ter feijão no prato dele, depende da decisão política, da roupa dele, as roupas que ele usa, não é só o gosto dele, mas é o que ele vai poder comprar, se ele vai poder comprar, se ele vai ter emprego para poder pagar.
noção, né? Custo de vida é o quanto a gente custa. A gente custa muito caro. Pensa num Brasil onde uma decisão política gera um salário mínimo de R$ 1.000, pouco mais de R$ 1.000. E olha que é uma medida para defender ainda, né? Para que as pessoas não ganhem menos ainda. Mas, puxa vida, R$ 1.000 não dá para você viver numa cidade que nem São Paulo. Eu moro aqui na Vila Guilherme, qualquer site, está muito longe de ser um bairro nobre, você não vai encontrar num site imobiliário uma casa isolada, sozinha, um apartamento por menos de R$ 1.000 o aluguel. Né? Daí as pessoas vão atrás, né? Tem jeito de submoradia. Poxa, mas se o aluguel custa mais do que o salário de um trabalho de um mês inteiro de uma pessoa, como é que eu vou sobreviver então? Bem, isso é fruto de decisão política, né? Segundo trecho, então, ele diz assim: não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, assaltante, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais, né? Então vamos entender melhor esse trechinho, né? Vamos contar a história de Pedro Passos, né? Com a história de Pedro Passos a gente entende boa parte da política brasileira, do mundo. Pedro Passos, esse daqui é o Pedro Passos. Ele é um cara muito amado no seu bairro, né? E Pedro Passos, Pedro Passos, Pedro Passos, Pedro Passos. Um dia, ele recebeu uma proposta de Antônio Estradas. Antônio Estradas chega para ele e fala assim: Pedro Passos, você quer ser político, um deputado, mas eu não sei nada de política. Não tem problema, eu sei. Você vai ganhar com um salário de 30 mil e poucos reais, com benefícios vai dar uns 180 mil, 8 anos você aposenta. Ah, tá bom. Bom, Antônio Estradas, então, investe muito dinheiro para fazer uma propaganda enorme, assim, que todo mundo vai ouvir o nome dele em tudo que é lugar, as pessoas vão conhecer ele em tudo que é lugar, vai ter aquela musiquinha insuportável que não vai sair da cabeça, e as pessoas vão pegando simpatia. Aquelas pessoas que não entendem de política vão votar nele porque simpatizaram com ele de tanto ouvir falar dele. Quando ele entra na política, quando ele assume como deputado, parabéns, meu colega. Aqui está uma proposta que você vai dar entrada para virar lei. Não se preocupa que já tem um monte de deputado que vai votar nela. Deixa eu dar uma lidinha. Mas isso daqui vai ferrar com muita gente. Muita gente vai sofrer. Não tem problema. Não foi o meu dinheiro que colocou você aí? Então, agora você vai fazer o que eu quero. Então, o político, quando ele investe, o empresário quando investe é porque ele está querendo um retorno, ele está fazendo quando ele dá dinheiro para a campanha de um político, porque ele está fazendo investimento, né? Então é mais ou menos isso que o trecho aqui do Bertolt Brecht fala, né? Que se torna um grande problema, né? No fim, o Bertolt Brecht fala: o grande problema não é o político, as pessoas reclamam do político, mas o problema é o analfabeto político. Ele dá poder, ele empodera aquele político que não presta. Esse político que não presta, ele gera diversos problemas para a sociedade. Então tá aí a importância de se entender um pouco de política. Se você não entende política, você se torna realmente, né, criteriosamente política, você se torna uma pessoa que não quer saber de política, ou analfabeto político, ou se torna aquele alienado, né, que repete que nem um papagaio argumentos que não são seus, que viu na internet, que simpatizam com certo político e vai defender aquele que ele escolheu, aquele time que ele escolheu torcer. E nada disso é bom, né? Porque tudo isso vai levar ao poder pessoas que vão trazer muitos malefícios, muitas coisas ruins, vão tornar as decisões futuras muito mais difíceis, né? Para ter uma boa decisão, você precisa de critérios. Participar da política é importante. Participar da política não é só o político que participa, não é só votar, qualquer decisão que envolve muitas pessoas. Para você tomar uma decisão tão importante de forma coerente, que não vai trazer sofrimento para você, para as pessoas no futuro, é importante que você tenha critério. Daí a importância da filosofia política.